Olá pessoal, a gente vai ver o nosso segundo tipo de amplificador de grandes sinais, que é o chamado amplificador classe B. A gente já comentou das características gerais do classe A, do B e do AB. Basicamente, o que define o B é o fato de ele não ter uma polarização e que para reproduzir o sinal de entrada, que varia de 0, 180, 360, então o sinal de entrada que varia de 0 a 360 graus, a gente vai precisar usar dois conversores classe B. Então a gente vai usar um conversor classe B para fazer o ciclo positivo e outro conversor classe B para fazer o ciclo negativo. E a saída, a gente vai fazer a soma desses dois sinais. E aí dessa maneira, então com um amplificador operando de 0 a 180 e outro de 180 a 360, a gente vai conseguir reproduzir o sinal de entrada na saída. Essa operação que a gente precisa usar dois transistores é chamada operação push-pull. Então essas são as principais características do amplificador classe B. Aqui nós temos dois exemplos. Esse primeiro aqui são dois transistores, então o Q1 e o Q2, um NPN e outro PNP, sinal de entrada VI, capacitor de desacoplamento, nossa carga é R-load, e aí nós temos duas fontes, VCC1 e VCC2, polarizando esses transistores. Então o que é a ideia? Que no semiciclo positivo, excite a base desse aqui, e aí circule corrente por aqui. No semiciclo negativo, a gente excite esse segundo transistor e a corrente circule por aqui. Então dessa maneira a gente consegue ter o sinal positivo e negativo na carga, positivo pelo Q1, negativo pelo Q2. Então aqui a gente tem uma outra topologia de classe B, onde a gente tem uma entrada alternada do sinal VI, um transformador, e aí aqui nós temos dois secundários, então a ideia é que excite aqui no semiciclo positivo e excite esse aqui pelo semiciclo negativo. Mesma ideia, então operação com dois transistores, a ideia é fazer a operação push e pull, então ora um conduz, ora o outro, mesma coisa aqui. O que muda nessa aqui é que nós temos um acoplamento indutivo na entrada e um acoplamento indutivo na saída. Isso a gente permite então utilizar aqui esse transformador para fazer o casamento da impedância da nossa carga com o nosso circuito. Esse tipo de circuito ele pode operar assim, com duas fontes, ou com fonte única, e aí a gente faz a derivação. Né? Então aqui a nossa excursão na saída ela pode ser mais VCC1 até menos VCC2 aqui. Então o nosso pico a pico que a gente vai ter vai ser VCC1 mais VCC2. Nesse outro caso aqui a ideia é fazer uma derivação, então no VCC. Então a nossa excursão vai ser aqui de 0 a VCC, né? Ou de VCC sobre 2 até menos VCC sobre 2. Então muda esses detalhes da MPP, né, a máxima excursão, dependendo do tipo de fonte que a gente tem. Esse aqui tem essa característica de acoplamento indutivo e esse com acoplamento capacitivo. O que acontece? Como esse nosso circuito não tem polarização, vocês podem perceber que ele não tem aqueles resistores na base, resistor de coletor, resistor de emissor, então como ele não tem uma polarização, um bias para manter seu nível CC, o sinal de entrada, aquele sinalzinho alternado lá, Vin, ele vai ter que ser maior aqui que 0,6 ou 0,7 volts, porque aqueles transistores, né, BJT, eles têm um diodo intrínseco entre a base e o emissor, e ele precisa receber uma tensão maior que lá 0,6, 0,7 volts, para ele poder entrar em condução. Se a gente colocar um sinal de baixa amplitude, um sinal, por exemplo, de 1 volt, vai ser bem perceptível que de 0 até 0,7 ele não vai conduzir, mas de 0,7 a 1 sim. O que vai acontecer? Que essa operação push-pull, né, que vai obrigar ele a ter, então, 0,7 volts para um transistor e menos 0,7 para o outro, vai fazer com que a faixa de menos 0,7 até mais 0,7 não consiga ser reproduzida na saída. Então, ao colocar um sinal de baixa intensidade, 1 volt, por exemplo, a gente vai conseguir perceber uma grande distorção no cruzamento por zero. Se a gente começar a colocar sinais maiores, 200, 300 volts, isso aqui acaba sendo menos impactante na saída, mas sempre vai ter, tá? O que vai mudar é o seu impacto. Essa distorção de cruzamento, ou seja, essa distorção entre menos 0,7 e mais 0,7, próximo do zero, então do cruzamento por zero, é chamada de distorção de crossover. Uma maneira que a gente tem para reduzir essa distorção de crossover é colocar uma pequena polarização
Ou seja, pegar o ponto Q da operação do transistor e jogar logo acima do corte. A ideia é só recortar aquele 0,7 volts lá, tá? Então, se a gente colocar lá normalmente uma corrente de coletor do ponto Q de 1 a 5%, já vai ser suficiente para eliminar esse crossover. Então, com uma pequena correntezinha de coletor, né, uma pequena polarização, aqui de 1 a 5%, a gente já consegue eliminar o crossover. Só que colocar essa pequena polarização, que é a mesma coisa que ter uma pequena corrente CC de coletor, essa pequena polarização, não é o circuito do classe B, que é o que a gente está vendo hoje. Fazer esse circuito levemente polarizado é o amplificador AB. Então, nessa aula a gente vai tentar manter o estudo apenas no classe B, e aí depois, no próximo vídeo, a gente vai ver o classe AB, que a ideia vai ser tentar unir as características do classe A, que a gente já viu no vídeo anterior, e do classe B, que a gente vai ver nesse vídeo agora. Então, para ficar um pouco mais palpável, a gente vai fazer uma análise aqui de um exemplo, que é o primeiro exemplo que a gente viu lá, onde a gente vai ter aqui dois transistores. Eu renomei eles para T1 e T2, porque chamar de Q1 e Q2 pode confundir com o ponto Q do transistor T1 e o ponto Q do transistor T2. Então, só para não ter essa confusão, eu chamei eles aqui de T1, que é o transistor 1, e T2, que é o transistor 2. Eu estou considerando aqui, então, que VCC1 é de 16 volts, VCC2 também é de 16, então VCC1 igual a VCC2. A nossa carga aqui eu vou considerar de 80 ohms. Então, analisando esse circuito aqui no domínio CC, esse capacitor abre, e a gente fica somente com essa parcela do circuito. O que acontece? Que se nós fizermos a malha aqui, ó, vocês vão ver que não tem nenhuma fonte conectada às bases dele. E então, a gente não tem nenhuma corrente de base. Então, nossa corrente de base, tanto para o transistor 1 quanto para o transistor 2, corrente de base é nula. Então, se nós temos IB igual a zero, beta V0 vai ser zero, e beta mais 1 vezes zero vai ser zero. Então, nós temos corrente de base nula, corrente de coletor nula e corrente de emissor nula. Isso é válido tanto para o transistor 1 quanto para o transistor 2. Se nós olharmos aqui a corrente CC, que nós temos nessa carga aqui, ou seja, a corrente que vem da polarização, que aqui vai ser IE e ora aqui vai ser IE, então vai ser o IE do transistor 1 ou o IE do transistor 2, ela também é nula, né? Porque IE é nula e IE é nula. Então, como a gente tem os dois IEs nulos, a nossa corrente da polarização na carga é nula. Como a carga é irresistiva, V igual a RI, então se I igual a zero, não importa o valor de R, V também é zero. Dessa maneira, a gente não tem nenhuma queda nesse transistor. Então, se a gente não tem queda aqui, toda essa fonte VCC1, né, ela vai aparecer sobre o transistor 1. Toda essa fonte VCC2 vai aparecer sobre o transistor 2. Okay? Porque eles estão em paralelo aqui, considerando que esse cara não tem queda, então não vai se comportar como um curto-circuito. Então, nós temos que a nossa tensão de coletor emissor para o transistor 1 vai ser VCC1, que é o próprio 16 volts. E a nossa tensão coletor emissor para o segundo transistor vai ser VCC2, que é o nosso 16 volts. Para a gente traçar a reta de carga CC aqui, a gente tenta buscar o valor do VC máximo. O VC máximo vai acontecer quando DC é nulo, que é o próprio caso, né? Então, o nosso VC máximo, que é o nosso VC de corte, é o próprio VCQ, que é o próprio VCC. Tá? Por quê? A gente considera a condição quando não há corrente de coletor, que é exatamente o caso que a gente tem. Tá? Então, nós temos que a tensão máxima, que é o VC de corte, é igual ao VCQ e também é igual ao VCC. É tudo a mesma coisa. Como a gente não tem nenhum resistor de coletor nem de emissor, a gente não tem uma limitação para a corrente. Então, a nossa corrente de saturação vai ser VCC dividido por zero, porque é zero o RC e é zero o RE. Então, nós temos uma corrente de coletor de saturação, ou seja, a máxima corrente que esse circuito vai permitir conduzir é infinito, porque o circuito não tem uma limitação de corrente. Então, a gente tem que a nossa corrente de coletor máxima, que é a corrente de coletor de saturação, é infinito. Para traçar a reta de carga aqui, aqui está o nosso eixo VCE e aqui está o nosso eixo IC. Aqui está o zero. Então, a ideia é que o transistor Q1, né, o T1 aqui, na verdade, vamos renomear ele também, e T2. Então, o nosso transistor T1, ele vai ter essa família aqui, de curvas em azul, e para nós traçar a reta de carga, a gente pega o ponto
VCEQ aqui, que é igual ao nosso VCE de saturação, é o próprio 16 volts, tá? E a gente traça uma reta aqui perpendicular, porque a gente não tem limitação de corrente. O nosso circuito não tem limite de corrente, tá? O transistor tem. Mas o circuito não limita, porque ele não coloca um resistor RC nem um RE. Então a gente não há um limite do circuito para a corrente, por isso que é uma reta tendendo a infinito aqui. O transistor, obviamente, que não pode conduzir uma corrente infinita, né? E aí o segundo transistor aqui embaixo, ele também está polarizado nos mesmos 16 volts, porém corrente aqui para menos infinito, tá? Então, só porque um é NPN e outro PNP. Então fica espelhado as curvas. Os pontos Qs, o ponto Q do transistor 1 e o ponto Q do transistor 2, Q1 e Q2, eles estão aqui, exatamente sobre o eixo, tá? Que é o próprio VCEQ, que é o VCC, que é o VCE de corte também. Para a gente fazer análise da impedância de saída, então a nossa impedância de saída ZO no domínio CA é o próprio R-Load, que nesse exemplo é 80 ohms. E aí, assim, a gente pode traçar a reta de carga CA, vem daquela mesma notação que a gente fez lá para os 3 classe A que a gente viu, a gente faz que a corrente CA, que é a variação de corrente, ela vai ser a corrente de verdadeira, né, a corrente no tempo, menos seu valor médio. A tensão CA vai ser a tensão no tempo menos seu valor médio, ou então ela vai ser essa mesma corrente vezes uma impedância. Então acaba sendo a mesma corrente, manipula isso e chega na mesma equação que a gente tinha para classe A, tá? Então vejam os outros vídeos, a gente tentou fazer isso mais detalhadamente, mas é a mesma equação. A gente tem que a nossa tensão VCE no tempo vai depender de um valor CC, de uma impedância CA, de um valor CC de corrente e de um valor no tempo da corrente. Então, quando a gente faz o corte para a reta CA, a gente considera que a corrente IC é nula, então a gente vem aqui nesse termo e tende a zero, só que nós também temos que ICQ, que é a corrente CC, neste caso do B, também é nula. Então, o nosso VCE de corte a gente faz quando ICT é nulo, mas por ser classe B, nós também temos que o nosso corrente CC de coletor também é nula. Então, a gente tem aqui VCQ menos ZO vezes CQ, menos, então fica mais, né? Menos com menos. Então, a gente tem que seria VCQ mais ZO por CQ, só que CQ é nulo, então a gente tem que a nossa VCE de corte é o próprio VCQ, que é o próprio VCC, que nesse caso é 16 volts. E para fazer a corrente de saturação, a gente faz que VCET, que a tensão no tempo é nula, então, e a gente isola essa corrente aqui, isolando essa corrente, a gente tem que a corrente de saturação vai depender de um valor de tensão CC dividido por uma impedância CA, mais o seu valor de corrente CC. Só que neste caso, do classe B, este valor também é nulo. Isso faz que a gente tem que é VCEQ por ZO. Só que VCEQ a gente já viu que é VCC e ZO a gente viu que é R-Load. Então aqui a gente tem VCC por R-Load. Nesse caso, 16 volts e 80 ohms, que dá nossos 200 mA. Então agora a gente consegue traçar nossa reta de carga. Aqui, em vermelho, a reta de carga CC para o transistor 1, a reta de carga CC para o transistor 2. Então, essa linha aqui, vertical, é a nossa reta de carga CC para o transistor 1 e para o transistor 2. Para o transistor 1, então, para traçar a reta de carga CA, a gente pega o valor VCC, que a gente calculou aqui, e o outro ponto, que é os 200 mA. Então, a gente traça aqui a nossa reta de carga CA. Para o transistor 2, então, ele vai operar aqui no semiciclo negativo, então ele vai operar aqui de 16 a 32 volts, e aqui a nossa corrente, que vai ser menos 200 mA. Então a gente tem aqui a nossa reta de carga CA para o segundo transistor. Como a gente tem então o transistor 1 e o transistor 2, é a nossa chamada operação push-pull. Então percebo aqui que o MPP, tá? Que é a máxima tensão, vai ser a soma dos dois VCCs, né? Nesse caso, como é 16 mais 16, nós temos 32 volts. Dessa maneira, então, a gente pode também obter a nossa potência de saída no domínio alternado. A gente faz aquela mesma consideração, considerando que é um circuito puramente resistível e uma saída senoidal. A gente faz que a nossa potência reativa é nula, então a nossa potência aparente, que é a soma da ativa e da reativa, como que é nulo, nós temos que a nossa aparente vai ser igual à nossa potência ativa. E a gente faz o PO calculando pelo S, né? Então a gente faz a nossa potência ativa calculando pela potência aparente. A gente viu então que é VRMS vezes IRMS ou VRMS ao quadrado por R load.
E aí, no caso, como o VCE, né, que é a tensão que a gente tem, máximo é o nosso MPP, dividido por 2. E aí, a relação entre valor de pico e valor RMS é a raiz de 2. Então, a gente fica com MPP dividido por 2 raiz de 2. Como a potência é tensão RMS ao quadrado, a gente vai ficar com MPP ao quadrado e 2 raiz de 2 ao quadrado, que dá aquele nosso 8. Então, nossa potência CA de saída, MPP ao quadrado dividido por 8 R load. Tá? Igualzinho que a gente fazer para classe A. Então, aqui, cada transistor aqui vai operar, tá? Entre 0 e VCC e o outro VCC. Então, nosso pico a pico aqui é 32, o nosso pico é 16. Então, o MPP aqui vai ser 2 vezes VCC, ou seja, 16 vezes 2, então 32 volts, ao quadrado, dividido por 8 R load. Então, 8 vezes 80 ohms. Ou seja, nós temos uma potência de saída de 1,6 watts. A gente também pode calcular a nossa potência de entrada do domínio CC, também igual ao classe A, tá? Então a gente faz aquela mesma questão da integral, periódica, de tensão vezes corrente, só que como a tensão é uma fonte CC, a gente despreza a sua variação no tempo, a gente faz que a tensão no tempo é o próprio VCC, tira então ele para fora da integral, e aí a integral que fica a integral da corrente, que é o próprio valor médio da corrente, então a gente tem que a potência de entrada pode ser calculada pela tensão CC vezes a corrente CC. O que muda aqui é quem é a nossa corrente CC, tá? Então a nossa corrente CC, que a gente vai considerar aqui, como ele não tem uma corrente de polarização, IB, I e C, CC, né? Então como a gente tem, vamos colocar aqui, ó, corrente CC, né? A gente tem que o IBQ é igual a zero e que o nosso ICQ é igual a zero. Então a gente não tem uma corrente CC de polarização, tá? Então nossas correntes de base Q e de coletor Q são nulas. Porém, cada transistor lá, ele tem uma saída que é uma meia onda, tá? Então, o transistor 1 ele tem um valor meia onda do primeiro ciclo e o transistor 2, T2 aqui, um ciclo negativo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois retificadores meia onda. E a relação do valor médio, que é o valor CC, vamos puxar aqui. Então, o valor de corrente CC é o valor de corrente média, né? Então, a relação do médio com o pico para um retificador meia onda é dividir ele por π. Então, a nossa corrente CC, nosso ICC, tem uma relação com a corrente de pico dividido por π. E essa corrente de pico que a gente tem aqui é a própria corrente de saturação. Então, a gente pode fazer corrente de pico dividido por π ou fazer 0,45 dividido por raiz de 2, que acaba sendo a mesma coisa. Então, o que a gente tem aqui? Que a nossa corrente CC, que é a mesma coisa que corrente média, vai ser a corrente de coletor de saturação dividido por π. E a corrente de coletor de saturação, a gente viu que é VCC dividido por R load, que era aqueles nossos 200 mA. Então, aqui a gente faz o cálculo. Se a nossa corrente CC é isso aqui, a nossa potência é VCC vezes a corrente CC. Então, como depende da VCC, a potência da entrada CC vai ser VCC ao quadrado, R load e essa constante. Então, lá no nosso caso, nós tínhamos 16 por 80, que dava os nossos 200 mil, né? Mas agora é 16 ao quadrado, dividido por 80, vezes 2. Esse 2 vem daqui, que é o valor médio para o valor de pico, é o valor de pico por π, para o retificador meia onda, mas como são 2, então a gente põe um 2 na frente aqui. Então fica 2 dividido por π, corrente de pico. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vê que a potência de entrada que a gente tem de 2,03 watts. A gente também poderia fazer da outra maneira, tá? Que ficaria... E aí vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? Outra maneira seria não fazer essa transformação aqui, deixar o π mesmo, não transformar dividido por π por 0,45 por raiz de 2, dá a mesma coisa, tá? Então o cálculo vai ficar VCC ao quadrado dividido por R load, vezes 2, porque são dois retificadores, dividido por π. Então aqui dá 2,038 watts. Provavelmente é porque eu usei aqui o valor de π só 3,14. Teria que usar o valor completo do π para poder achar um valor mais próximo. Esse aqui eu fiz com todas as casas, depois a vírgula, esse aqui eu usei exatamente como está aqui. Tá? Mas vejo que deu 2,038 e 2,036 watts. Então,
qual que é a diferença entre um e outro. Com isso, a gente consegue também fazer uma estimativa do rendimento. Então, o nosso rendimento vai ser a potência CA dividida pela potência CC. Então, a potência CA, tá? MPP ao quadrado, 8R load. Lembrando que esse valor que é chamado de eficiência máxima teórica, porque ele considera que o sinal de saída vai excursionar totalmente. Mas vejam bem, que se o sinal de entrada não for grande o suficiente para que a saída esteja lá no máximo da sua capacidade, que é a MPP, essa potência vai cair, tá? Porque vejam que o rendimento depende diretamente da potência de saída. Então, quando a gente diminui vamos dizer assim, o volume do sinal de entrada, a gente diminui a potência de saída e com isso a gente diminui também o rendimento. Então, só cortando aqui, MPP vai ser 2 vezes VCC, então MPP ao quadrado fica 4 vezes VCC ao quadrado. Então, 4 VCC ao quadrado por 8 R-load, corta os R-loads aqui, o R-load aqui, manipula esse cara, a gente vai ver que a gente tem um rendimento máximo de 78,567%, independente do valor, tá? Veja que aqui não entrou, tá? O R-load cortou, o MPP cortou, o VCC cortou, então ficou só as constantes disso, e a gente chegou aqui em 78,567. Quando a gente faz para esse caso aqui, eu fiz 1,6 watts, que era o nosso PO, que a gente acabou de calcular, dividido por 2,03 watts, que era o nosso PI. Então aqui a gente tem 78,57%, tá? Veja que ele ficou aqui 57, aqui 56, tá? Então, isso diferencia provavelmente o arredondamento, tá? Eu vejo os valores arredondados aqui. Então vejam que nosso rendimento teórico 78%. Então percebam que agora aqui, esse aqui é o nosso classe B, tá? O classe B, ele tem um rendimento superior ao classe A. O classe A a gente calculou, esse aqui deu 25%. Então 78 é bem maior que 25. Só que quando a gente excita ele, na entrada aqui, ele precisa que esse diodo entre base e emissor seja polarizado, né? Então, a tensão aqui entre menos 0,7 e mais 0,7 serve apenas para polarizar esse diodo que nós temos entre base e emissor e aqui entre emissor e base. Então, esse sinal de entrada, se ele for muito baixo, vamos dizer 1 volt, ele vai ter de 0 até 0,7, ele não consegue ter nada na saída, ele vai ter saída apenas de 0,7 a 1 volt. Então, sinais de entrada muito pequenos vão representar uma grande distorção de crossover. Conforme for aumentando esse sinal de entrada lá, sei lá, 100 volts, se a gente colocar um sinal alto aqui, essa porção de 0,7 em 100 é menos representativa, então acaba mitigando lá a nossa distorção de crossover. Esse foi então nosso amplificador classe B. Resumindo, operação push-pull para poder representar os dois ciclos, alta distorção de crossover, por causa dessa questão da necessidade de romper os diodos, e um alto rendimento. Tá? Então essas são as principais características do classe B.